Uma das coisas que eu faço nas minhas mentorias, né, é fazer essas mulheres conseguirem identificar padrões familiares. Muitas coisas, gente, que a gente repete na nossa vida, simplesmente são hábitos, comportamentos, crenças que foram reproduzidas de geração em geração. Muitas coisas, grande parte delas. Para trazer uma analogia para cá, eu sei que em algum episódio, estamos quase no episódio 100, né? Algumas já falei, mas eu quero trazer para cá de novo. Tem uma historinha que representa bem isso, né? Um certo dia, uma moça decidiu fazer, estava um encontro de família, ela decidiu fazer um pernil. E para fazer esse pernil, ela tirou o rabo ali, tirou a cabeça, né, do bicho, botou dentro de uma panela e botou para assar. E algumas pessoas perguntaram para ela, falando: Fulana, mas para que você fez isso? A panela é grande, você não precisava tirar a cabeça, tirar o rabo, você podia botar ele inteiro. Olha, boa pergunta, eu não sei por que eu faço isso. Minha mãe sempre fez assim. Deixa eu perguntar para ela: mãe, por que você sempre tirava a cabeça e o rabo para botar dentro da panela? Ah, filha, sei lá, não sei. Vamos perguntar para sua avó. Eu não sei, eu sempre fiz assim. Vamos perguntar para sua avó? Ô, vó, por que você tirava o rabo e não sei o que para botar dentro da panela? Eu fazia isso porque na minha época eu só tinha 2 panelas e não cabiam ele inteiro. Então eu tinha que cortar o rabo e eu tinha que cortar a cabeça para que ele realmente coubesse ali dentro da panela. Então, o que eu tô querendo dizer com essa analogia aqui, bem simplória para você, é que muitas vezes a gente repete ações, comportamentos, disfuncionalidades. Muitas vezes, eu tô falando aqui de um pernil, eu tô falando de um porco, né, onde corta ali as pernas e corta ali a cabeça e tudo mais, mas eu tô falando da sua vida financeira. A sua desorganização financeira, o atolar o cartão de crédito, o não olhar para o que você tem que cortar, o que você não pode gastar, ou você olhar como que você pode aumentar o seu faturamento, você encarar a sua situação financeira, não sair gastando, deixa a vida me levar, tenho pavor dessa música, sem ter uma sabedoria financeira. Eu tô falando de um pernil, tô falando de um porco, mas eu tô falando do seu casamento, que muitas vezes é de desonra, de briga, de confusão, de desalinhamento, que você faz e nem sabe por que você faz, você só faz. Muitas vezes eu tô falando de um pernil, tô falando de um porco, mas na verdade eu tô falando do seu corpo que tá fraco, sem energia, acima do peso, com peso acima realmente, com gordurinhas a mais, com aquela flacidez, com aquela celulite, que você foi assim, você faz assim, você não cuida do seu corpo e nunca parou para pensar o porquê. E é uma repetição de padrão familiar. Muitas doenças, gente, que vêm e disfuncionalidades não são genéticas e hereditárias, são simplesmente reproduções de crenças e comportamentos que você viveu dentro de casa. Quando eu paro para analisar a minha vida, eu vejo que muitas vezes eu honro meu pai e minha mãe. Honrar pai e mãe é respeitar, é ser grata, independente do que eles te entregaram. Eles te deram aquilo que eles puderam, eles te entregaram aquilo que eles tiveram. Isso era honrar pai e mãe. Isso, inclusive, é um princípio bíblico, que se você quebra, você sofre as consequências disso. Não porque Deus é um Deus punitivo, ele é só um juiz justo, é só isso. Mas isso é um papo, inclusive, para o Lapidadas para Lapidar, que é meu treinamento presencial, que vem falando nos últimos episódios para vocês, que vai acontecer. Voltando para cá. Então, eu honro os meus pais, mas eu consigo enxergar que muitos dos meus comportamentos disfuncionais são simplesmente repetição de padrões familiares. E eu comecei a entender, e eu quero que você repita para você mesmo aqui, a minha história. O que eu vou viver, a minha história não é a história dos meus pais. E eu decidi me desprender desse lugar. Honrar eles, mas me desprender. Você pode ter vindo de um berço familiar que teve disfuncionalidade financeira, mas permanecer nesse lugar é uma escolha, uma decisão sua. Você pode ter vindo de um berço familiar que foi disfuncional, que foi de brigas, de conflitos, de confusões, mas ter uma casa hoje, onde isso se repete, é uma escolha e uma decisão sua. Você pode ter vindo de um berço familiar, onde veio de corpos fracos, sem energia, onde teve uma desconexão com Deus, onde tinha uma hipocrisia com relação à religião, onde muito se pregava e pouco se vivia.
Mas é uma escolha sua. Se dentro da sua casa essa hipocrisia vai continuar tendo espaço. Eu não quero que você sinta raiva ou você culpe e muitas vezes se sinta amargurada por viver muitas vezes aquilo hoje que você vivia no seu passado. Eu quero te colocar hoje no lugar de autorresponsabilidade, dizer pra você, mulher, seja adulta. Para de culpar os seus pais. Para de culpar o seu passado por coisas disfuncionais que você ainda vive hoje. Você é a única responsável por ainda viver isso. Porque você tem acesso a conhecimento. Você tem acesso a treinamentos. Você tem acesso a Deus, ao Espírito Santo. Você tem acesso a tudo. Para dizer que para mim é mais difícil, para mim é mais complicado, eu não consigo, você não sabe da minha vida, eu nem preciso saber. Para dizer para você que se você assumir um lugar de autorresponsabilidade e maturidade, você vai conseguir transformar todas as áreas da sua vida pela sua transformação. Você pode ter vindo de um berço disfuncional, mas permanecer nesse lugar é uma escolha e uma decisão sua e de mais ninguém. Pare de culpar papai e mamãe, pare de culpar marido, pare de culpar filhos, pare de culpar o seu passado, saia desse lugar. Tem um episódio aqui que eu falo que não tem como viver o novo se você não se desprende do passado. E essa mentalidade antiga, essas emoções antigas, esse espírito frio que você tá, foi isso que levou ao lugar que você tá. O seu passado não define o futuro que você vai viver. Mas as suas emoções, a sua mente, o seu espírito e a forma que você vai conduzi-los, esses vão determinar o futuro que você vai viver. Que você escolha entrar nesse lugar de tratamento, de forja, de lapidação. Que você escolha honrar o seu passado, honrar os seus pais e parar de culpá-los no lugar de vítima. Vítima não acessa o lugar de abundância e você veio nesse mundo para viver vida e vida em abundância. Eu já abri as vagas do Lapidadas para Lapidar, que é meu treinamento presencial, que eu te coloco nesse lugar de cura, cura emocional, cura espiritual, cura mental, para que você acesse essa abundância em todas as áreas da sua vida. Ele vai acontecer no dia 29 de março, aqui em Belo Horizonte. Se você está acessando, vendo esse vídeo, ou assistindo, né, ouvindo no Spotify, depois dessa data, entre na lista de espera. Mas que você escolha entrar nesse lugar de transformação, de lapidação, de forja, para que você transforme todas as áreas da sua vida pela sua transformação. Você não é a história da sua família. Basta uma se levantar para que as próximas gerações vivam e tenham um legado totalmente diferente do que você teve. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.